A voz de Ana irrompeu na penumbra da casa de fado como um trovão rasgando o céu de Lisboa, e quando pelas paredes forradas de azulejos que pareciam chorar em silêncio. Eu te amava, Beatriz. Como pôde me trair assim, depois de tudo o que compartilhamos nas noites de Alfama? O ar estava carregado de fumaça de cigarros e do perfume amargo do vinho de Douro, mas para Beatriz, CEO implacável da maior empresa de importação de vinhos portugueses, aquelas palavras foram como uma faca cravada no peito. Seus olhos, habituados a comandar salas de reunião com um só olhar, agora se encheram de lágrimas que ela lutava para conter. Como chegar a isso? Como o segredo que guardara por meses, aquele crush escondido que a consumia como o fogo de um fado apaixonado, explodir em uma acusação de traição? Beatriz recuou um passo, o salto alto e quando no piso de pedra irregular da Tasca do Chico, um dos redutos mais antigos de fado em Lisboa. A fadista no palco, uma mulher de meia idade com o rosto marcado pela saudade, pausou sua guitarra portuguesa, sentindo a tensão no ar. Os clientes, pescadores de chelas e turistas de Alfama viraram-se para o canto escuro onde as duas mulheres se confrontavam. Ana, com seus cabelos castanhos ondulados caindo como cachoeiras sobre os ombros, os olhos verdes flamejantes de dor, era a personificação da vulnerabilidade que Beatriz tanto admirava e temia. Ana não era apenas sua assistente na empresa, era a luz que iluminava os dias cinzentos de reuniões intermináveis e contratos bilionários. Mas Beatriz, com sua armadura de poder e tradição familiar lisboeta, nunca ousara confessar o que sentia. Agora tudo ruía. Tudo começara 3 meses antes, em uma manhã de outono chuvosa, quando Lisboa acordava envolta em névoa do Tejo. Beatriz, aos 35 anos, era a herdeira da Vinhas do Atlântico, uma empresa fundada por seu avô nos anos 50, que exportava os melhores vinhos do Douro para o mundo. Seu escritório no Chiado, com janelas panorâmicas sobre a Praça Luís de Camões, era um santuário de modernidade, mesas de vidro, quadros abstratos inspirados em azulejos renascentistas e uma vista que capturava a essência da cidade eterna. Mas por trás da fachada de executiva implacável, ternos sob medida de designers lisboetas, cabelos pretos presos em coque severo e um perfume de lavanda do Alentejo, Beatriz carregava o peso da solidão. Sua família, devota católica de raízes em Belém, esperava dela um casamento arranjado com algum herdeiro de Porto, perpetuando o legado. Amor? Para Beatriz, era um luxo que não cabia em sua agenda lotada. Foi Ana quem mudou isso. Aos 28 anos, recém-formada em artes pela Universidade de Lisboa, Ana chegara à empresa como estagiária, recomendada por uma tia que trabalhava na Galeria de Arte do Bairro Alto. Seus desenhos, inspirados nas curvas sinuosas dos azulejos de São Bento, capturavam a alma de Portugal, a melancolia do fado misturada à alegria das festas de Santo António. No primeiro dia, enquanto organizava relatórios de exportação para o Brasil, Ana derrubara uma pilha de pastas e Beatriz, em vez de repreendê-la, rira um riso genuíno, raro como um vinho envelhecido de 40 anos. Não se preocupe, minha querida. Em Lisboa, até os erros têm graça, dissera Beatriz, ajudando-a a recolher os papéis. Naquele instante, algo se acendeu em Beatriz, um calor no peito, uma saudade antecipada de algo que ainda não possuía. Os dias se transformaram em uma dança sutil. Ana, com sua energia contagiante, organizava almoços no Time Out Market, onde provavam empadas de bacalhau e conversavam sobre a vida. Beatriz contava histórias de sua infância em Cascais, correndo pelas praias com o vento salgado nos cabelos, enquanto Ana compartilhava sonetos inspirados em Camões, recitados com a paixão de quem cresceu ouvindo fado na avó de Alfama. Elas passeavam pelo Tejo ao entardecer, o sol pintando o Rio de Ouro, e Beatriz sentia o coração acelerar quando os dedos de Ana roçavam os seus ao apontar para o Cristo Rei em Almada. Mas o crush permanecia escondido, trancado como um vinho em adega escura. Beatriz temia o escândalo, uma CEO lésbica em uma sociedade ainda marcada pela tradição, onde o orgulho LGBTQ+ marchava na Avenida da Liberdade,
mas sussurros conservadores ecoavam nas salas de jantar familiares. Uma noite, após uma reunião exaustiva com investidores franceses, Beatriz convidou Ana para um fado em Alfama. Para descontrair, dissera, mas no fundo, era um teste de coragem. A rua estreita, ladeada por casas de cores vivas e varandas cheias de gerânios, pulsava com o som de guitarras. Na tasca do Chico, sob luzes amareladas, uma fadista cantava estranha forma de vida e Beatriz observava Ana, hipnotizada pela forma como a música refletia em seus olhos. Saudade é isso, não é? Uma forma estranha de amar o que se perdeu, murmurara Ana, virando-se para Beatriz com um sorriso que iluminou a sala. Naquele momento, Beatriz quase confessou tudo. Mas o telefone tocou, sua mãe, insistindo em um jantar com o filho de um parceiro de negócios. Beatriz desligou, o coração pesado, e o segredo continuou. Semanas passaram em uma tensão crescente. Ana começou a notar os olhares demorados de Beatriz durante as reuniões, o jeito como ela defendia de críticas mesquinhas de colegas machistas. Você é especial, Ana. Não deixe que esses abutres do dor te diminuam, dissera uma vez, e Ana sentiu um arrepio. Ela também nutria sentimentos, mas atribuía admiração pela mentora. Até que, em uma festa corporativa no Lisboa Factory, o vinho correu solto e as confissões afloraram. Ana, corada pelo Porto Tawny, puxara Beatriz para um canto escuro, entre grafites e instalações artísticas. Beatriz, Eu acho que sinto algo por você. Mais que respeito. O beijo que se seguiu foi como o primeiro gole de um vinho fresco, doce, inebriante, cheio de promessas. Elas se beijaram ali, sob as luzes neon, o mundo de Lisboa girando ao redor. Mas o idílio durou pouco. Beatriz, aterrorizada com as implicações, a empresa, a família, a sociedade, recuou. Foi o vinho, Ana. Não podemos. Eu sou sua chefe. Ana, ferida, aceitou, mas o silêncio entre elas se tornou um abismo. Beatriz mergulhou no trabalho, viajando para o Douro para negociações, enquanto Ana, em Lisboa, desenhava azulejos imaginários com o rosto de Beatriz entrelaçado ao seu. O crush explodira, mas em vez de união, trouxe dor. De volta àquela noite fatídica na casa de fado, Ana havia descoberto uma mensagem no telefone de Beatriz, um flerte inocente de uma ex-colega de universidade, mal interpretado como traição. Você me usou, Beatriz. Para testar seus poderes de sedução, gritara Ana, as lágrimas correndo como chuva no Tejo. Beatriz, o coração em pedaços, estendeu a mão. Não, Ana. Deixe-me explicar. É um mal-entendido. Eu te amo desde o primeiro dia. A fadista retomou a canção e o fado pareceu narrar sua história, uma forma estranha de vida, cheia de amor e dor. A multidão na tasca do Chico murmurava, mas Beatriz ignorou os olhares curiosos. Seu mundo se resumira àqueles olhos verdes de Ana, agora turvos pela mágoa. Vem, vamos sair daqui, sussurrou Beatriz, pegando a mão de Ana com uma gentileza que contrastava com sua reputação de dama de ferro do Chiado. Elas saíram para a rua de Alfama, onde o ar noturno carregava o cheiro de sardinhas assadas das festas de verão que ainda ecoavam na memória coletiva da cidade. Lisboa, com suas 7 colinas, parecia conspirar para o Nilás. O castelo de São Jorge vigiava do alto e o Tejo sussurrava segredos antigos nas escadarias íngremes. Elas caminharam em silêncio até um mirador escondido, um daqueles recantos que só os lisboetas conhecem, com bancos de ferro forjado e vista para rio salpicado de luzes de barcos. Beatriz sentou-se, o blazer desabotoado revelando a vulnerabilidade por baixo. Ana, aquela mensagem. Era da Maria, da faculdade. Ela é casada agora, com 2 filhos. Estava só brincando sobre velhos tempos, nada mais.
Ana cruzou os braços, o vento bagunçando seus cabelos. E por que você não me contou sobre nós? Porque escondeu o que sente. Eu pensei que era real, Beatriz. Que em meio a todo esse glamour corporativo, você via em mim algo verdadeiro. Beatriz suspirou, os olhos fixos no horizonte onde o Cristo Rei acenava como um guardião silencioso. Eu vi, Ana. Vi desde o momento em que você entrou no meu escritório com aquele sorriso que ilumina mais que o sol de Cascais. Mas minha vida é uma prisão de expectativas. Meu pai, que Deus o tenha, construiu a vinhas do Atlântico com suor e vinho e espera que eu case, tenha herdeiros, perpetue o nome. Em Portugal, onde a família sagrada como a sede de Lisboa, ser como nós. É um escândalo sussurrado nos cafés do Rocio. Ela pausou, a voz tremendo com a saudade de uma liberdade que nunca tivera. Eu tenho medo, Ana. Medo de perder tudo que sou. Ana suavizou, sentando-se ao lado dela. Seus dedos se entrelaçaram, um gesto simples que carregava o peso de oceanos. E eu? Eu cresci ouvindo fado na casa da minha avó em Alfama, aprendendo que a saudade não é só dor, mas também força para amar apesar dela. Minha família sabe quem sou, eles me apoiam, mesmo que o padre da paróquia faça cara feia nas missas de domingo. Mas você, Beatriz, você se esconde atrás de paredes mais altas que as do aqueduto das águas livres. Elas ficaram ali, conversando até o amanhecer tingir o céu de rosa, compartilhando histórias que teciam laços mais fortes que qualquer contrato. Nos dias seguintes, o mal-entendido se dissipou como névoa matinal, mas o drama apenas começava. De volta à empresa, Beatriz decidiu arriscar. Promoveu Ana a gerente de marketing cultural, integrando artes plásticas aos eventos de vinho, uma fusão perfeita de seus mundos. Elas trabalhavam lado a lado, planejando uma exposição no Museu do Azulejo, onde os desenhos de Ana ganhariam vida em painéis inspirados no Tejo. Nas pausas, trocavam olhares carregados de promessas e à noite jantavam em tascas escondidas do bairro Alto, provando queijos da Serra da Estrela e conversando sobre sonhos. Quer pintar Lisboa como você a vê, poderosa, mas com um coração de poeta, dissera Ana uma vez, e Beatriz sentira o peito inchar de orgulho. Mas o conflito espreitava. A família de Beatriz, alertada por fofocas de empregados, marcou um jantar em Belém, na mansão ancestral com vistas para o mosteiro dos Jeronimos. Apresentaremos você ao João, filho dos Oliveira do Porto. É perfeito para o negócio, anunciar a mãe ao telefone, voz firme como o granito das Torres Manuelinas. Beatriz aceitou, o estômago revirando, mas convidou Ana secretamente para um passeio pós-jantar, uma mentira para acalmar a consciência. O que ela não sabia era que Ana, consumida por inseguranças, ouvira rumores de um noivado iminente e interpretar o convite como piedade. A noite do jantar foi um tormento. A mesa, coberta de damasco bordado e talheres de prata, ecoava com brindes ao vinho do Douro. João, um homem charmoso de 38 anos com sotaque nortenho, elogiava Beatriz. Você é a rainha das vinhas, Beatriz. Imagina nossos filhos gerindo impérios. Ela sorria forçado, o coração em Lisboa com Ana. Após o bacalhau à Brás e o pastel de nata, escapou para o jardim, onde o Tejo lambia as margens. Ana chegara, como combinado, mas ao ver Beatriz conversando animadamente com João, na verdade, discutindo apenas negócios, o ciúme consumiu. Então é isso. Você me usa como distração enquanto planeja seu futuro perfeito? Explodira Ana, voz baixa mas afiada como uma navalha. Beatriz virou-se, chocada. Não, Ana. É só família. Eu não quero ele. Quero você. Mas Ana, lágrimas nos olhos, fugiu pela escadaria de pedra, deixando Beatriz sozinha com o eco das ondas.
Naquela noite, deitada em sua cama no chiado, Beatriz chorou pela primeira vez em anos, a saudade apertando como um fado não cantado. Ligou para Ana, mas a chamada caiu na caixa postal. O amor, outrora uma faísca, agora ardia como fogo descontrolado. Enquanto isso, Ana voltava a Alfama, o bairro de sua alma, onde as ruas estreitas pareciam abraçá-la. Sentou-se na escadaria da mãe de escada, desenhando furiosamente, azulejos partidos representando um coração traído. Sua avó, uma viúva de 80 anos que cantara fado em juventude, notou a tristeza. Filha, o amor em Lisboa é como o Tejo, calmo na superfície, mas com correntes profundas. Não lute contra elas, navegue. Ana confidenciou tudo e a avó, com sabedoria envelhecida como vinho, aconselhou: confronte-a. A verdade é o único antídoto para a saudade. Dias se arrastaram em tensão. Na empresa, o ar estava elétrico, reuniões onde olhares se cruzavam como espadas e projetos que avançavam apesar da dor pessoal. Beatriz mergulhou em negociações com importadores espanhóis, viajando para Badajoz, mas sua mente vagava para Ana. Ao retornar, encontrou um convite na mesa. Ana organizara a exposição no Museu do Azulejo e pedia sua presença como parceira especial. Era uma trégua? Ou uma armadilha emocional? A abertura da exposição foi um triunfo cultural. O museu, com seus painéis de azulejos contando histórias de navegadores e rainhas, encheu-se de elite lisboeta, artistas, enófilos e até o embaixador do Brasil. Os desenhos de Ana, fundidos com rótulos de vinhos da empresa, capturavam a essência portuguesa, a paixão do fado em linhas curvas, a saudade em tons de azul. Beatriz discursou, voz firme. Esta é a alma de Portugal, arte e vinho entrelaçados, como corações que se encontram apesar das tormentas. Seus olhos encontraram os de Ana na multidão e por um instante o mundo parou. Mas o drama culminou quando João apareceu, convidado pela família de Beatriz. Que evento magnífico, minha noiva em potencial, exclamou ele, beijando a mão de Beatriz diante de todos. Ana, do outro lado da sala, viu a cena e o mundo desabou. Correu para o jardim do museu, onde fontes murmuravam segredos. Beatriz a seguiu, o coração disparado. Ana, pare. Ele não significa nada. Foi um erro, um mal-entendido forjado pela pressão da minha família. Ana virou-se, rosto molhado. Então por que não luta por nós? Por que deixa que eles dictem seu coração? Beatriz caiu de joelhos no cascalho, um gesto impensável para a CEO. Porque eu tenho medo de te perder para sempre. Mas agora, eu escolho você. Escolho o amor, mesmo que custe tudo. Elas se abraçaram sob as estrelas, o Tejo testemunhando, mas o caminho para a reconciliação ainda era longo, pavimentado de sombras familiares e preconceitos sociais. O abraço no jardim do Museu do Azulejo durou o que pareceu uma eternidade, mas foi interrompido pelo som de palmas distantes. A exposição prosseguia, alheia ao furacão emocional das duas mulheres. Beatriz ergueu-se, limpando as lágrimas com as costas da mão, o blazer amarrotado como sua alma exposta. Vamos voltar lá dentro, Ana. Não podemos fugir agora. Mas prometo, amanhã eu confronto minha família. Por nós. Ana assentiu, os olhos ainda duvidosos, mas o toque da mão de Beatriz em sua cintura reacendia a faísca de esperança. Juntas, elas retornaram à sala principal, onde João tagarelava com investidores, alheio ao caos que causara. Naquela noite, após o evento, Beatriz levou Ana para um jantar íntimo em uma tasca no cais do Sodré, um lugar esquecido pelo tempo onde o cheiro de mariscos se misturava ao sal do Tejo. Sentadas em uma mesa de madeira gasta, com velas tremulando como corações indecisos, elas falaram abertamente pela primeira vez.
Eu cresci acreditando que o amor era como os contos de fadas de Eça de Queiroz, nobre, mas sempre heteronormativo, confessou Beatriz, girando a taça de vinho verde. Minha mãe me contava histórias de princesas casando com príncipes, enquanto o fado ao fundo cantava de amores perdidos. Nunca imaginei que meu conto seria com uma mulher como você, Ana, livre, criativa, com o espírito de Alfama correndo nas veias. Ana sorriu pela primeira vez em dias, mergulhando um garfo no cataplana de amêijoas. E eu? Minha avó me ensinou que o amor é fado, dói, mas cura. Ela cantava lágrima para meu avô e mesmo após ele partir, a saudade mantinha viva. Eu não quero saudade sem você, Beatriz. Quero construir algo real, como os azulejos que resistem séculos às chuvas de Lisboa. Elas riram, brindando ao futuro incerto, e pela primeira vez, Beatriz sentiu o peso do segredo se dissipar como névoa ao sol. Mas o amanhecer trouxe a realidade. Beatriz dirigiu até Belém, o carro cortando as avenidas margeadas por palmeiras, até a mansão familiar com seus portões de ferro forjado e jardim de camélias. Sua mãe, Dona Isabel, uma senhora de 60 anos com o porte de uma rainha de opereta, recebeu-a na sala de estar, cercada de retratos de ancestrais navegadores. Beatriz, querida, o João ligou. Ele está encantado. O casamento em junho, na Sé, seria perfeito. Beatriz sentou-se, as mãos trêmulas no colo. Mãe, preciso te contar algo. Eu amo alguém. Mas não é o João. É uma mulher. Ana, minha parceira na empresa. O silêncio que se seguiu foi mais ensurdecedor que um fado em dó menor. Dona Isabel empalideceu, os dedos apertando o rosário de madrepérola. Uma mulher? Beatriz, isso é loucura. O que dirá a família? Os Oliveira? A igreja? Nós somos de Belém, terra de descobrimentos, não de aberrações. Palavras como facas, e quando preconceitos enraizados na tradição católica portuguesa, onde o orgulho de 25 de Abril misturava-se a resquícios conservadores. Beatriz defendeu-se com a ferocidade de uma leoa. Mãe, Portugal mudou. Lembra das marchas do orgulho? Das uniões de fato legais desde 2001? Meu amor não é aberração, é a minha verdade. Se você não aceitar, perco mais que a empresa, perco você. Dona Isabel chorou, um choro silencioso como o Tejo em baixa-mar. Eu te criei para ser forte, filha. Mas isso me dá tempo. Beatriz saiu, o coração partido mas resoluto. Ligou para Ana do carro, eu disse. Ela precisa de tempo, mas eu escolhi nós. Ana, do outro lado, sussurrou, estou orgulhosa de você. Venha para Alfama, minha avó quer te conhecer. O jantar na casa de Ana foi um bálsamo. A avó, Senhora Rosa, uma matriarca de lenço na cabeça e olhos que viram impérios caírem, serviu cozida à portuguesa e vinho do Alentejo. Bem-vinda, Beatriz. Em Alfama, amores como o seu são cantados em fado, não escondidos. Elas riram de histórias antigas, de amores proibidos nas escadarias durante a ditadura de Salazar e, pela primeira vez, Beatriz sentiu pertencimento. Na cama de Ana, aquela noite, não houve pressa, apenas toques suaves, conversas sussurradas sobre sonhos e o som distante de um acordeão na rua. O amor delas florescera, romântico e humano, entrelaçado à tapeçaria cultural de Lisboa. Porém, o conflito se intensificou na empresa. Rumores se espalharam como vinho derramado, a CEO e a artista. Escândalo. Colegas conservadores, como o gerente de vendas do Porto, boicotaram reuniões e um investidor-chave ameaçou romper contratos.
Beatriz enfrentou a junta diretiva no escritório do Chiado, voz e quando nas paredes de vidro. Meu orientação não afeta minha competência. Ana traz inovação, juntas, elevamos a vinhas do Atlântico. A votação foi tensa, mas passou por pouco, um triunfo frágil. Ana, por sua vez, enfrentava suas próprias batalhas. Seus desenhos para uma campanha de vinhos foram criticados por muito sensíveis, pouco comerciais e quando dúvidas internas sobre merecer Beatriz. E se eu for só a creche passageira, confidenciou uma amiga no café à brasileira. Mas o apoio de Beatriz, flores de jasmim entregues no ateliê, bilhetes com versos de Florbela Espanca, reacendia sua chama. O clímax se aproximava com a vindoura feira de vinhos no Terreiro do Paço. Beatriz planejava um stand conjunto, azulejos de Ana com rótulos exclusivos. Mas Dona Isabel, ainda ferida, vazou informações para os Oliveira que ameaçaram um boicote. Você nos humilha, gritou ao telefone. Beatriz, exausta, desabafou com Ana em um passeio pelo Jardim da Estrela. Talvez devêssemos pausar. Pelo bem da empresa. Ana, magoada, retrucou. Pausar o amor? Isso é traição pior que qualquer mal-entendido. Elas se separaram ali, sob as estrelas, o coração de Beatriz sangrando de saudade. Sozinha em casa, Beatriz ouviu o fado antigo de Amália Rodrigues, Gaivota, as lágrimas caindo como chuva em Lisboa. Ana, em Alfama, desenhou um azulejo partido, duas mulheres unidas por fios de ouro, simbolizando kintsugi português. O amor delas, testado pelo fogo, pedia reconciliação urgente. A separação temporária foi como um fado interrompido, dolorosa, inacabada, deixando o ouvinte com o peito apertado de saudade. Beatriz mergulhou no trabalho com fúria, transformando a feira de vinhos em uma declaração de independência. O Terreiro do Paço, com sua praça vasta e o arco triunfal e quando glórias marítimas, encheu-se de barracas coloridas, o ar perfumado por uvas maduras e queijos curados. O estande da Vinhas do Atlântico brilhava, painéis de azulejos desenhados por Ana, curvas azuis representando o Tejo entrelaçado a videiras do Douro, rótulos que contavam histórias de amor e perda. Mas Ana não estava lá, recusara o convite, ferida pela sugestão de pausa. Beatriz circulava entre enófilos e sommelier, sorrindo mecanicamente, mas seu coração vagava por Alfama. Um investidor, o Sr. Mendes de Évora, aproximou-se, impressionante, Dona Beatriz. Mas ouvi rumores sobre sua parceira. Isso não afeta os negócios? Ela ergueu o queixo, olhos flamejantes. Meus negócios são sólidos como o Tejo, Sr. Mendes. Meu coração? Isso é affaire privado, mas se afeta, afeta para melhor, traz autenticidade ao nosso vinho. Ele recuou, impressionado, e o stand vendeu recordes. Mas à noite, sozinha no hotel no Chiado, Beatriz chorou, o telefone mudo sem mensagens de Ana. Ana, enquanto isso, isolara-se em seu ateliê no Bairro Alto, um sótão com janelas que capturavam o sol poente sobre as cúpulas da cidade. Seus pincéis dançavam em telas, criando paisagens de Lisboa fragmentadas, o castelo de São Jorge partido ao meio, simbolizando seu coração. A avó Rosa visitava diariamente, trazendo sopa de cavala e conselhos sábios. O amor não é posse, neta. É como o fado, canta a dor para curá-la. Vá até ela, o mal-entendido de uma pausa é só uma nota errada na melodia. Ana hesitava, o orgulho ferido misturado à saudade que a consumia como o cheiro de pastéis de nata assando na rua. O ponto de virada veio inesperado. Durante a feira, João Oliveira apareceu, bêbado de vinho tinto, confrontando Beatriz publicamente. Você me rejeita por uma mulher? Que vergonha para Portugal! A multidão murmurou, celulares gravando o escândalo. Beatriz, o rosto corado, rebateu.
vergonha a julgar o amor alheio, João. Meu coração pertence a Ana e se isso ofende sua tradição, procure outro porto. O vídeo viralizou nas redes lisboetas, dividindo opiniões. Alguns aplaudiram a coragem, outros condenaram a decadência moderna. Dona Isabel, vendo a filha humilhada na TV, sentiu o peso da culpa. Ligou para Beatriz: filha, eu errei. Venha para casa. Traga a Ana. Vamos conversar como família. Beatriz, exausta, dirigiu até Alfama sob chuva fina, o limpador de para-brisa batendo como um coração acelerado. Bateu à porta do ateliê de Ana às 2 da manhã. Eu sei que é tarde, mas... eu preciso de você. O mundo inteiro sabe agora, e sem você é vazio. Ana abriu, olhos inchados de choro, mas ao ver Beatriz encharcada, derreteu. Você é teimosa como um lisboeta no trânsito, riu entre lágrimas, puxando-a para dentro. Elas se abraçaram, os corpos molhados colando-se como azulejos úmidos após a chuva. Eu nunca quis pausar, Ana. Foi medo. Mas agora eu luto. Pela gente. Na manhã seguinte, juntas, foram à mansão em Belém. Dona Isabel esperava na varanda, o rosário na mão, mas o rosto suavizado. Eu cresci na era de Salazar, quando amores assim eram prisão. Mas vi o vídeo, Beatriz. Você é minha filha, forte, como seu pai. E Ana? Bem-vinda. Conte-me sobre seus desenhos. O chá foi tenso, mas honesto. Histórias de família, risos sobre tias excêntricas que colecionavam fado e lágrimas quando Dona Isabel admitiu: eu te amava tanto que quis te proteger do mundo. Mas o amor verdadeiro é o escudo. Ana, tocada, presenteou-a com um azulejo, 2 mulheres de mãos dadas sob o Tejo, símbolo de união. O drama não acabou ali. Na empresa, o boicote dos Oliveira forçou Beatriz a renegociar contratos, uma batalha de semanas que testou sua resiliência. Ana apoiava, trabalhando remotamente em designs que capturavam a essência que era de Portugal, videiras entrelaçadas como amantes, rótulos com versos de Sofia de Melbrenner. Mas uma traição maior espreitava. Um colega invejoso, o gerente do Porto, vazou documentos falsos sugerindo que Ana seduzira Beatriz por promoção. O escândalo explodiu na imprensa. CEO lésbica manipuladora? Intriga no mundo dos vinhos. Beatriz enfrentou a imprensa no Rocio, Ana ao lado. Isso é calúnia. Nosso amor é genuíno, como o vinho que exportamos, envelhecido no tempo, puro na essência. A verdade veio à tona quando provas digitais expuseram o sabotador e ele foi demitido. A crise uniu a equipe, muitos colegas revelando apoio LGBTQ+, em segredo. Dona Isabel, agora aliada, hospedou um jantar de reconciliação convidando a avó Rosa, um encontro de gerações onde fado foi cantado, não de dor, mas de esperança. Mas o conflito interno de Ana persistia. E se o mundo nos quebrar, Beatriz? Somos fortes, mas frágeis como azulejos. Beatriz, em uma noite de insomnia no Chiado, respondeu com um gesto romântico. Alugou um barco no Tejo, sob luar, com jantar de sardinha assada e guitarra portuguesa. O rio nos leva, Ana, mas não nos afoga. Juntas, somos inquebráveis. Elas dançaram na proa, o vento sussurrando promessas, o amor delas florescendo em meio à tormenta. A calmaria após a tempestade da feira foi ilusória, como o sol de inverno em Lisboa que aquece mas não dura. Beatriz e Ana, agora publicamente unidas, enfrentavam o backlash social com graça, mas as feridas profundas demoravam a cicatrizar. A empresa prosperava, as vendas dispararam com a narrativa de amor autêntico nos rótulos, mas o preço pessoal era alto.
Beatriz recebia cartas anônimas de defensores da tradição e Ana, perseguida por olhares no bairro alto, questionava: vale a pena expor nossa intimidade pelo mundo saber? Beatriz, sempre protetora, respondia: o amor escondido nos matava por dentro. Agora respiramos livre. Um novo conflito surgiu de onde menos esperavam: a família de Ana. Embora a avó Rosa fosse farol de aceitação, um tio conservador de Chelas, pescador de vida dura, confrontou-as em um almoço dominical. Isso é contra Deus e Portugal. Vocês envergonham o sangue lisboeta. A mesa, com bacalhau cozido e azeite virgem, virou arena. Ana defendeu-se com paixão artística: tio, o amor é como o fado, universal, não julgado por regras antigas. Beatriz, contida, citou Saramago: a humanidade é uma cegonha, voa alto, mas às vezes cai. O tio saiu batendo portas, mas plantara dúvida: e se o amor delas isolasse Ana de raízes? Beatriz, sentindo a culpa, planejou uma reconciliação cultural. Organizou uma viagem ao Douro, coração vinícola de Portugal, para um fim de semana de cura. O trem para o norte serpenteava por vales verdejantes, videiras em terraços como escadas para o céu. Em uma quinta familiar, não a de Beatriz, mas uma aliada, elas colheram uvas sob sol dourado, mãos sujas de suco roxo, rindo como crianças. À noite, em uma adega iluminada por lanternas, uma guitarrista tocou fado do Porto e Beatriz sussurrou: aqui, onde o vinho nasce da terra, nosso amor nasce de nós. Ana, tocada, desenhou no ar com os dedos, videiras entrelaçadas, símbolo de resiliência. Mas o drama escalou com uma traição inesperada. De volta a Lisboa, Beatriz descobriu que sua assistente sénior, uma mulher de confiança que vira crescer na empresa, sabotara um contrato-chave por ciúmes profissionais e, pior, espalhara boatos de que Ana era oportunista. A revelação veio em uma reunião tensa no Chiado, e-mails hackeados expunham a traição. Beatriz, traída no que considerava família corporativa, demitiu-a na hora, voz quebrada: você era como uma irmã. Como pôde? A dor icou pessoal. Ana, ouvindo os detalhes, sentiu o fantasma de mal-entendidos passados reviver. Mais uma vez, o mundo nos testa. E se eu for o elo fraco? O céu trau irrompeu em uma noite de tempestade, quando Lisboa se encharcava sob chuvas torrenciais, o Tejo inchado rugindo como fado enfurecido. Beatriz, após uma briga com Ana sobre inseguranças, dirigiu-se em rumo pelas colinas de Graça, o carro patinando em ruas molhadas. Um acidente menor, colisão com um poste, a deixou ilesa fisicamente, mas o susto foi o estopim. No hospital de São José, com curativos superficiais, ela ligou para Ana: eu quase te perdi por medo. Venha. Precisamos acabar com isso agora. Ana chegou correndo, o casaco ensopado, e no quarto estéril, sob luzes frias, elas se desabafaram. A traição dela me lembra a minha própria. Esconder você por tanto tempo, admitiu Beatriz. Ana chorou, e eu traí a mim mesma, duvidando de nós. A reconciliação veio profunda, humanizada pela vulnerabilidade. Dona Isabel, informada, visitou o hospital com Senhora Rosa, um improvável duo de matriarcas. Filhas, o amor é como Portugal, marcado por terremotos, mas reconstruído mais forte, disse Rosa, oferecendo pastéis de nata contrabandeados. Isabel, redimida, abraçou Ana: você é família agora. O tio de Ana, tocado pela notícia do acidente, ligou pedindo perdão: eu errei. O mar me ensinou que o amor flui como correntezas, não se julga. Recuperada, Beatriz transformou a dor em ação. Lançou uma campanha Vinhos da Alma, doando parte dos lucros para associações LGBTQ+, em Lisboa, como a rede de apoio no bairro Alto. Ana C.O. criou os designs, azulejos com casais diversos sob o arco da Rua Augusta, celebrando diversidade.
A mídia, outrora hostil, virou aliada. Artigos no Público elogiavam o romance que humaniza os negócios portugueses. Mas o ápice emocional veio em uma noite privada. Beatriz alugou a tasca do Chico só para elas. A fadista, a mesma da briga inicial, cantou Amor é a água que corre, amor é a água que corre, não se contém. Sob azulejos que testemunharam séculos de saudades, Beatriz ajoelhou-se novamente, não em desespero, mas em promessa: Ana, case comigo. Não por tradição, mas por nós, um compromisso lisboeta, livre e eterno. Ana, lágrimas de alegria, aceitou. Sim, minha Beatriz. Juntas, enfrentamos qualquer tormenta. O amor delas, forjado em drama e reconciliação, brilhava como o Tejo ao amanhecer. O pedido de casamento na tasca do Chico marcou o fim de uma era de sombras e o alvorecer de uma luz plena, como o sol nascendo sobre as 7 colinas de Lisboa. Beatriz e Ana, agora noivas, navegaram os preparativos com uma mistura de emoção e praticidade portuguesa. Um casamento civil na Conservatória do Registro Civil do Chiado, seguido de uma celebração íntima em Alfama, misturando tradições. Nada de ostentação corporativa, em vez disso, um banquete de petiscos, bifanas, termoços e vinhos do Douro, servido em varandas com vista para o castelo. A avó Rosa compôs um fado original, Saudade Cumprida, cantado com voz trêmula de felicidade, enquanto Dona Isabel, com um brinde, admitiu: Eu aprendi que o amor de uma mãe inclui soltar as asas. A sociedade, inicialmente dividida, abraçou a história delas. O casamento virou notícia no Expresso. De CEO poderosa a noiva apaixonada, o triunfo do amor em Lisboa. A Vinhas do Atlântico lançou uma edição limitada de vinho Beatriz e Ana, garrafas com azulejos personalizados, rótulos recitando versos de Pessoa. Tudo vale a pena se a alma não for pequena. As vendas explodiram não só por marketing, mas por inspiração. Clientes enviavam cartas de casais que de todo Portugal, de Faro a Braga, agradecendo pela representação. Mas a jornada não foi sem ecos finais de conflito. Durante os ensaios, o ex-gerente sabotador, agora desempregado e amargurado, tentou chantagear Beatriz com provas fabricadas de corrupção na empresa, uma última traição mesquinha. A polícia, alertada, investigou e o prendeu por difamação, mas o stress abalou Ana. E se o passado nos perseguir para sempre? Beatriz, em uma caminhada pelo aqueduto das águas livres, respondeu com sabedoria ganha: o passado é como ruínas romanas, parte da história, mas não nos define. Nós construímos pontes, Ana, não muros. O dia do casamento amanheceu perfeito, céu azul como azulejos de Mafra. Na conservatória, com poucas testemunhas, mães, avó, amigos da empresa, elas trocaram votos. Beatriz, em um vestido branco simples com toques de renda alentejana, disse: Você me ensinou que poder não é comandar salas, mas corações. Eu te amo, Ana, com a intensidade de um fado e a doçura de um pastel de nata. Ana, radiante em azul tejo, respondeu: Você me deu coragem para pintar o mundo com nossas cores. Juntas, somos Lisboa, eterna, apaixonada, resiliente. O beijo selou o pacto, aplaudido por quem amava. A festa em Alfama foi pura celebração cultural, guitarras portuguesas tocando morna misturada a fado lésbico moderno, danças nas escadarias onde marchas de Santo António outrora escondiam amores proibidos. Dona Isabel dançou com Rosa, rindo de anedotas antigas, e o tio de Ana, redimido, brindou, pelo amor que une famílias, como o vinho une nações. Beatriz e Ana cortaram um bolo de amêndoa concheada, símbolo de doçura duradoura, e escaparam para uma lua de mel em Sintra, palácios de conto de fadas, florestas enevoadas onde o amor delas ecoava como lendas. Meses depois, de volta à rotina, elas equilibravam vida. Beatriz, ainda CEO, integrou políticas de diversidade na empresa, patrocinando marchas do orgulho. Ana abriu um ateliê no Lisboa Factory, ensinando desenho inspirado em azulejos Kier.
Sua primeira exposição conjunta, Amores de Lisboa, lotou o mate, com painéis contando sua história, do crush escondido ao triunfo romântico. O final era humanamente perfeito, não sem cicatrizes, mas com lições de empatia. Em noites tranquilas no mirador da Senhora do Monte, elas assistiam o sol se pôr sobre o Tejo, mãos entrelaçadas. Nossa história é um fado moderno, drama, mas com final de esperança, murmurava Ana. Beatriz sorria. E saudade? Agora é só do que virá. Portugal, com sua alma poética, testemunhava: o amor, em todas as formas, é o vinho que envelhece bem, enchendo taças de vida plena.